Bom, então bom dia a todos que assistem à nossa conversa fraterna. É com muita alegria que nos encontramos aqui. Afinal de contas, como dizem muitas pessoas, estamos pisando em solo sagrado. Estar aqui é uma espécie de retorno a ambientes pelos quais já perlustramos e junto com amigos, com pessoas que sabemos que não se aproximam ao acaso. Tudo tem sua razão de ser e também entendemos que na condição de companheiros de jornada, uns nos apoiamos nos outros. E sempre que recebemos uma oportunidade para aprender alguma coisa, temos que ser gratos. E ao buscar algumas informações a respeito de Francisco de Assis, uma emoção toma conta da gente, porque pesquisar sobre a vida dele, de certa forma, nos faz recuar no tempo, embora não consigamos fazer um retrato fiel daqueles tempos, mas a vibração, a emoção, sem dúvida, é contagiante e é muito boa. Bom, nós sabemos que muitos livros, muitas biografias já foram escritas a respeito de Francisco. Muitas. A Igreja Católica tem inúmeros. Dentro da literatura espírita temos alguns. Eu dei uma estudada nesse livro aqui. Ele foi psicografado, né, pelo nosso irmão João Nunes Maia, e a autoria é do espírito Miramês. Uma das coisas que conseguimos perceber é que, se formos confrontar biografias, veremos divergências, veremos fatos citados como acontecidos, outros como só sendo uma tradição, que talvez nem tenham acontecido, mas que, no fim, o que nós precisamos é buscar aquilo que edifica. E, embora saibamos que para compreender realmente essa figura extraordinária, precisaríamos mergulhar no local, conversar com pessoas, vivenciar um ambiente, enfim, ter a oportunidade de nos aprofundarmos no significado da vida e da obra desse ser extraordinário. Mas é preciso compreendê-lo no aspecto de um espírito em missão. Francisco, como sabemos, veio em missão. E eu busquei no livro A Caminho da Luz, psicografado pelo nosso irmão Chico Xavier, algumas informações, poucas, que foram trazidas pelo Espírito Emmanuel. E, como a memória não é mais uma Brastemp, precisamos ler um trechinho em que ele, Emmanuel, nos fala sobre um ambiente conturbado em que vivia a Igreja Católica lá no início dos anos 1100, né? O que vamos falar aqui não é crítica à instituição, tanto é que nós sabemos o quanto a Igreja, como instituição, ela evangelizou
tanta gente, ela deu oportunidade para muitos se dedicarem como sacerdotes, como trabalhadores nas diversas funções eclesiásticas, mas vivemos em um planeta, como sabemos, habitado por espíritos ainda estamos devendo no quesito moral e não somos ainda virtuosos. Estamos trabalhando pouco a pouco isso, mas trazendo este retrospecto, queremos apenas ressaltar o quanto foi lento e difícil esse andar do cristianismo até os dias de hoje. Não chegamos, claro, a um nível excelente, mas já vivemos lá no passado situações que serviram como lição, serviram como aprendizado, mas que graças a Deus ficaram no passado. Então diz o nosso irmão o Emmanuel que em determinado momento alguns chefes da igreja consideraram a oportunidade da fundação do Tribunal da Penitência. O cristianismo, claro, ele começou com algumas pessoas, aqueles que foram testemunhas oculares de Jesus, se expandiu, cresceu, infiltrou-se em várias nações, em vários países, mas por ser constituído por seres humanos ainda falhos em vários aspectos, não tem como exigir perfeição. Nada, como sabemos, já nasce pronto. E o que estamos vivendo hoje é processo que levar-nos a uma condição melhor. Não sabemos quando, mas sabemos que vai demorar. Então, ao elaborarem esse projeto da criação do Tribunal da Penitência, digamos que a espiritualidade, os amigos que observam os atos dos homens, pensaram, não, agora temos que fazer uma intervenção lá embaixo. Os humanos, continuadores da obra cristã, estão pisando um terreno perigoso. Vamos ter que tomar uma atitude. E a atitude foi buscar alguém para trazer à terra e ser esse ponto de apoio para a renovação. Então, continuando. No mundo espiritual, se aprestaram providências e medidas de renovação educativa. O mundo espiritual estava atento. Por isso, um dos maiores apóstolos de Jesus, Emmanuel não diz o nome dele, desceu à carne com o nome de Francisco de Assis. Sua atividade reformista verificou-se sem os atritos próprios da palavra, porque o seu sacerdócio foi o exemplo na pobreza e na mais absoluta humildade. A igreja, todavia, não entendeu que a lição lhe dizia respeito e, ainda uma vez, não aceitou as dádivas de Jesus, como nós veremos em breve aqui. Portanto, Francisco não foi um produto biológico, simples alguém que surgiu do nada, plantado num país tradicionalmente cristão, na época
Era uma situação de completo, digamos, era uma dificuldade que existia ainda entre as pessoas, porque a interpretação que faziam da mensagem do Cristo ainda não era exatamente a mais aceitável, né? Então, Francisco surgiu com um propósito, como nós veremos. E diz Emmanuel que Jesus, que como sabemos é o governador do nosso planeta, é o comandante dessa nau, ele não veio pessoalmente, porque já tinha vindo, já tinha dado a sua contribuição. Ele enviou um dos seus 12. E, com certeza, esse espírito, como sabemos, não poderia ser alguém que tinha a possibilidade de falhar. Porque vemos lá no Livro dos Espíritos que Deus não entrega missões de importância para espíritos falíveis, ou seja, que podem falhar. Era importante que viesse alguém com uma, digamos assim, uma musculatura moral capaz de abalar os alicerces daquela igreja que teoricamente representava o Mestre na Terra, dava continuidade aos seus ensinamentos, mas que por injunções políticas, morais, uma dificuldade de entendimento entre aqueles irmãos, houve um certo desacerto. Então Jesus, o comandante, disse: precisamos enviar alguém. E Francisco veio. Bom, aqui vamos fazer um parágrafo, né, aliás, um parêntese, para falar sobre qual esse apóstolo foi. Qual foi ele? Quem foi? Sei que você já sabe, né? Que nós sabemos, aqui no livro de Miramês, ele conta um fato interessante a respeito de João, o evangelista, que depois de passar por várias situações, prisões, desterro, perseguições, ele viu-se numa situação delicada em que a sua vida corria perigo. Então, embora ele tivesse a preocupação de continuar levando o Evangelho, sabia-se que ele estava numa região em conflito. Portanto, era preciso encontrar uma solução para que a sua vida se mantivesse segura. Os soldados romanos que o acompanhavam e outras pessoas sugeriram que João adotasse um nome diferente para que não se soubesse onde ele estava, para que aqueles que o procuravam para prendê-lo ou para maltratá-lo não fizessem nenhum mal contra ele. E alguém sugeriu Francisco. Então, durante um certo tempo, já mais no final da vida de João, ele adquiriu o nome de Pai Francisco e durante um tempo consolou, esclareceu e amparou muita gente. Bom, alguns autores espíritas e espiritualistas afirmam que esse discípulo, esse apóstolo escolhido foi João e que Francisco seria a reencarnação, a última, creio eu, de João, o evangelista. E um fato interessante é que quando nasceu lá na antiga Úmbria, não é isso, Sérgio? Em Assis, ele recebeu o nome de Giovanni.
que é Giovanni, traduzido? É João? João, né? Giovanni de Pietro Bernardone. Mas o pai dele não estava presente. Ele estava na França. Quando chegou... Não, vamos mudar. O nome dele não será João, será Francisco. Sim, naquela época os homens eram a lei, então mudou-se para Francisco. Bom, então Emmanuel, prosseguindo, falando sobre a obra de Francisco, ele diz o seguinte: o esforço poderoso do missionário Francisco, né, todavia não conseguiu mudar a corrente de ambições dos papas romanos. Deixou traços fulgurantes da sua passagem pelo planeta. Se ele não conseguiu, pelo menos deixou traços fulgurantes de sua passagem pelo planeta. Seu exemplo de simplicidade e de amor, de singeleza e de fé, contagiou numerosas criaturas que se entregaram ao santo mistério, ocupação, trabalho, de regenerar almas para Jesus. A ordem dos franciscanos chegou a congregar mais de 200.000 missionários. Isso está no livro A Caminho da Luz, essa informação. Mais de 200.000 missionários e seguidores do grande inspirado. Eles repeliam qualquer auxílio pecuniário para aceitar tão somente os alimentos mais pobres e mais grosseiros. E o característico que mais os destacava das outras comunidades religiosas era o seu alheamento, né, o seu afastamento dos mosteiros. Sim, em vez de repousarem à sombra dos claustros, da tranquilidade, das meditações, eles tiveram uma outra atitude, né? Esses espíritos abnegados reconheciam que a melhor oração, a melhor prece para Deus é a do trabalho construtivo no aperfeiçoamento do mundo e dos corações. Sabemos que quando Francisco viu-se tomado, né, pela inspiração superior, ele não tinha noção do que o aguardava. Ele não sabia, claro que não, né? Não tinha noção da vida que viria pela frente. Nasceu em uma família de pessoas abastadas, como sabemos, né? Um pai fabricante e comerciante de tecidos, muito aferrado aos bens materiais, à fortuna. E, claro, isso acabou influenciando na vida do filho. E ele viveu numa época em que a Itália não era um país unificado. Ali haviam vários ducados, haviam várias propriedades de muitos reis, né, muitos arrendatários. Era uma verdadeira coxa de retalhos, sem uma unidade. E eles guerreavam, havia guerras entre eles, e a própria instituição, igreja, acabou entrando ali, aqui e acolá também, nesses conflitos. E o próprio Francisco, jovem ainda, viu-se numa guerra. Bom, claro que, guardando as devidas proporções, as guerras naquela época não tinham a característica que hoje nós conhecemos, né? Era um corpo a corpo, era aquela coisa triste, né? É melhor nem imaginar, tá, gente? Não
Não tentem imaginar uma guerra na Idade Média, naquela época. Era algo degradante. Não sabemos quais as experiências que ele vivenciou, mas certamente isso deve ter ajudado no seu despertamento, em suas meditações, em suas percepções a respeito da vida. E nesse livro aqui, diz que houve uma guerra entre Assis e Perugia ou Perugia? Perugia é italiano. Sim, Perugia. E ele ficou preso, prisioneiro durante 1 ano. Olha que experiência. Imagine as cadeias daquela época. Hoje reclamamos dos presídios, das delegacias, mas, gente, naquela época era pior. Mas ele viveu essa situação, né? Bom, saído da prisão, ele era de uma família abastada. Essa família queria que ele, claro, também se tornasse alguém de projeção, e ele quis ser cavaleiro. Cavaleiro não era uma simples pessoa que montava um cavalo, né? Cavaleiros temos por aí bastante, né? Mas era digamos assim, um título honorífico de grande destaque para se tornar cavaleiro de uma ordem, né? A gente lembra dos templários, lembra de várias irmandades secretas, né? Utilizava-se até porque na época o cavalo era o meio de carga e de transporte bastante utilizado, né? Então, mas para obter o título de cavaleiro, ele precisava acompanhar o nobre, né? Ele precisava ser tipo um acompanhante, um protetor de um nobre. Então ele saiu, mas foi a primeira vez que ele se deparou com a mendicância, com a pobreza, com a fome, com a nudez. E aquilo mexeu com ele. Lembremos que ele vivia numa residência faustosa, em que nada faltava, ele nunca havia em seu lar sido privado de nada, assim como sabemos que ocorreu com Siddhartha Gautama, o Buda. Eu já li uma obra de Hermann Hesse, faz muitos anos atrás, chamada Siddhartha, em que é descrito como esse príncipe sentiu-se tocado quando pela primeira vez se deparou com pessoas doentes, com pessoas em situação de muita vulnerabilidade. Aquilo foi marcante, mudou a sua vida. Assim também Francisco fez a seguinte reflexão em contato com essa realidade. Ele disse: como pode haver tanta injustiça, tanto luxo ao lado de tanta pobreza? Nós que somos espíritas sabemos o quanto é importante cada vivência para irmos adquirindo virtudes. Mas aqueles que já estão preparados, aqueles que já são os escolhidos, aqueles que já trilharam os caminhos tortuosos das vidas em grande quantidade e adquiriram muitos conhecimentos, muitos sentimentos, muita piedade, esses não se conformam. Nós, eu estou falando ainda vemos, como essa semana, no trânsito, um cachorro
atravessando a rua, mancando. Quando passo perto dele, a perna esquerda traseira dele esfolada. Ai, meu Deus! Então, nós ainda não paramos o carro, pegamos aquele animal no colo e trazemos para o nosso carro. Não fazemos isso. Algo nos impede. O que nos impede? Ainda não temos o amor universal, aquele amor que não se conforma. E Francisco não se conformou e por isso a sua vida tomou outro rumo. Mas como vimos atrás, Francisco não era uma pessoa qualquer. Ele, na personalidade de João, conviveu com Jesus. Desde a adolescência, ele ainda era nem maior de idade ele era quando conheceu Jesus, era quase um menino ainda. E viu curas, assistiu aos sermões, acompanhou Jesus no Monte Tabor, foi alguém que conviveu no dia a dia com o Cristo. Jesus ia à sua residência e ali conversava com sua mãe, com seu irmão Tiago, e ao final da sua romagem aqui entre nós, fez aquela passagem, digamos assim, transferência de filiação, em que disse para João, né? Filho, eis aí tua mãe, mãe, eis aí teu filho. E ao final da sua vida, João teve muita aproximação com Maria, como sabemos pela leitura do livro Paulo e Estevão. Então, não era um espírito qualquer. Assim como um dia Paulo de Tarso se viu diante de Jesus e alterou o seu roteiro, a sua rotina, o seu rumo definitivamente, não era um espírito qualquer. Era alguém que já trazia uma bagagem de grande excelência. Então, não nos assustemos quando nos depararmos com uma situação e analisarmos a nossa atitude e constatarmos que não somos ainda capazes de determinadas atitudes comuns àqueles que já vivenciaram excelentes experiências. Estamos a caminho. Hoje nos sensibilizamos. Já é alguma coisa, porque tempos atrás nem isso. Com certeza, tempos atrás isso não nos sensibilizava. Ver um cachorro com a perna toda esfolada, mancando, hoje realmente mexe um pouco com a gente. Quem sabe daqui a um tempo nós não vamos de jeito nenhum deixar esse animal nessa condição e vamos atrás de assisti-lo, né? Então, nós recorremos também ao Livro dos Espíritos para entendermos o porquê dessa atitude de Francisco ao, de repente, falar não, alguma coisa precisa mudar. A pergunta 576 do Livro dos Espíritos. Foram predestinados a isso antes de nascerem os homens que trazem uma importante missão e dela têm conhecimento? Então respondem, algumas vezes assim é. Quase sempre, porém, o ignoram. Baixando à terra, colimam um vago objetivo. Depois do nascimento e de acordo com as circunstâncias, é que suas missões se lhes desenham às vistas. Deus os impele para a senda onde devam executar-lhe os desígnios. Portanto, tudo o que Francisco vivenciou preparou-o para assumir definitivamente a sua missão. E sabemos
que os biógrafos contam experiências, muitas experiências que a gente poderia chamar de experiências espíritas, mediúnicas. Vocês que conhecem mais a vida deles devem saber isso, né? Mas aquela que marcou de forma definitiva foi aquela situação em que ele ouviu Jesus, viu e ouviu Jesus dizer: vai, Francisco, restaura a minha casa. Naquele primeiro momento, ainda envolto por todas aquelas questões de ordem religiosa, muito mística, a igreja era uma instituição que estava infiltrada em todas as famílias. Ele entendeu que seria para dar um trato numa igreja, né? Melhorar a condição da casa na sua interpretação para melhor receber as pessoas. Mas mais adiante, em algum momento, ele percebeu que não era essa a mensagem. Tratava-se não só de reformar a sua igreja física, mas ele tinha a missão de ir ao mundo de peito aberto, enfrentar os poderosos, como ele fez, e alterar a condução daqueles que eram os cabeças, os orientadores da doutrina cristã, que haviam, infelizmente, se desviado e que tinham, por isso, uma conduta lamentável no que se refere à vida que levavam. Viviam no luxo. Alguém já foi ao Vaticano? É simples lá? Pois é. Muito luxo, coisas assim, uma obra extraordinária. Pelo lado humano é bonito, né? É algo que balança mesmo, que emociona, né? Pela grandiosidade, pela suntuosidade. Mas Francisco não teve essa visão no sentido de admirar a obra artística. Ele buscava reformar os corações, como nós vimos agora há pouco, a reforma dos corações. Então, ele, que já tinha criado, pela sua peregrinação, ele já havia criado um grupo de seguidores, de pessoas que se identificavam com o seu modo de ser, já que ele renunciou à vida faustosa que tinha, ele renunciou à vida que lhe proporcionava todos os haveres e mergulhou totalmente na vida dos sofredores, ajudando-os, tornou-se uma espécie de mendigo, né, digamos assim, porque a primeira obra, segundo o livro que ele criou, foi a Ordem dos Irmãos Mendigos de Assis. Quem já havia se associado, qual ordem religiosa havia se associado aos sofredores? Muitos usavam os sofredores para explorá-los, né, infelizmente. E Francisco teve uma outra atitude, né? Ele quis levar aos católicos, aos cristãos daquele tempo, uma visão de que eles estavam agindo errado. Eles estavam se conduzindo de forma equivocada. Sim, onde estava Jesus nesses grandes monumentos? Onde a simplicidade, onde a singeleza, o abraço fraternal ao sofredor, onde?
de certa forma, foi isso que ele inaugurou, né? E como nós vimos no primeiro trecho do livro A Caminho da Luz, infelizmente Francisco chegou, deu a sua cota de contribuição, viveu poucos anos, 44, viveu poucos anos, mas foram anos de muito labor, de muito trabalho, de muita dedicação. E, pois é, e as pessoas que conviveram com ele viram muitas coisas extraordinárias, né? Como os animais, a aproximação que ele tinha, como os animais se amansavam na sua presença, pássaros chegavam, né? A história do lobo, tantas situações, tanto é que Francisco, né, na tradição, é considerado o protetor dos animais, e até na sua figura tem uma pomba, um pombo aqui no ombro, e tudo isso, e um lobo encostado assim aos seus pés, eu já vi essa imagem, né? Tudo isso mostra que aquele espírito que foi designado por Jesus para vir à Terra, para reformar a instituição cristianismo, ele, de certa forma, pareceu sair como um fracassado, mas não foi, porque o seu exemplo foi contagiante, e nós estamos aqui numa instituição, como tantas outras, Brasil e mundo afora, que homenageiam Francisco. E nós sabemos que, claro, existem alguns lugares que não têm exatamente essa característica de singeleza. Há uns 2 anos atrás, eu fui assistir um casamento de uma prima minha ali em Anápolis. E aí o casamento foi numa paróquia, numa igreja chamada Francisco de Assis. Pensa no luxo. Pensa meu Deus, o que é aquilo? Eu sentado naqueles bancos, Joelina, olhando assim para Francisco de Assis. Não é Francisco de Assis. E hoje sabemos que a luta para resgatar esse conceito, graças a Deus, começou por cima. Sim, porque sabemos que Jorge Bergoglio, né, o nosso Papa atual, é franciscano, não é isso? A ordem dele? Então, olha, já se passaram quantos anos? Mais de 800, né? Ou quase 800, desde a passagem de Francisco por nós. E é o primeiro Papa que adota o nome Francisco. O primeiro. Mas esperamos que venham outros. E esse nosso irmão, ele claramente manifesta uma atitude diferente. Chocou. Ele ainda choca muitos dos irmãos que continuam encastelados naquela ostentação, né? Naquele luxo desmedido, naquela situação de, né, empáfia. Mas ele não, ele é diferente. Então nós esperamos que ele seja, digamos assim, contagie os próximos, né? E que haja uma mudança. Bom, e concluindo, nós sabemos que ele foi canonizado 2 anos, canonizado pela Igreja Católica, 2 anos após a sua desencarnação, em 1226, e tornou-se, né, essa inspiração para todos nós, e esperamos
que continuemos buscando essa simplicidade, essa singeleza, não trabalhando para retornar aos tempos em que vivíamos lá, éramos nós. Todas as vezes que fazemos críticas aos antepassados, aos erros, e eu particularmente sinto que toda vez que eu critico alguém da igreja, estou lançando uma crítica a mim mesmo, porque eu estava lá, e quero aproveitar, e graças a Deus estamos num ambiente, numa instituição que preza pela simplicidade, pela singeleza, pela busca ao próximo, pelo atendimento ao irmão que queira se aproximar, não com ares de superioridade, não com imposição, não com qualquer tipo de condições, mas o amor, o coração levado até os irmãos da comunidade, isso é maravilhoso. E esperamos então que esse exemplo se espalhe e que mais instituições tenham essa vivência dentro digamos, do equilíbrio, sabendo que os bens materiais, claro, nós precisamos deles, mas que tudo que fizermos dentro das nossas obras tenha como principal objetivo o ser humano, o nosso irmão e companheiro. Bom, era isso que queríamos falar, né? Claro que é muita informação, muita coisa nós encontramos nos livros. Se formos esmiuçar a vida e a obra de Francisco, veremos que ele foi alguém que não se acovardou diante de poderosos, foi alguém que incentivou companheiros vacilantes, foi alguém que orientou irmãos caídos, foi alguém que realmente utilizou do seu tempo, da sua luz, do seu conhecimento, exatamente para levar Jesus aos corações. E esse foi o seu trabalho e ele cumpriu muito bem. Que Deus nos ampare, hoje e sempre. Graças a Deus. Obrigado.